Olá! Uma tragédia anunciada há décadas. O mosquito Aedes aegypti volta a atacar e dessa vez com mais força, transmitindo outros vírus. Já são 8 endemias comprovadas transmitidas pelo mesmo mosquito. A mais recente é o vírus Zika. E é esse o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre endemias transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e outros mosquitos também, recebemos aqui em nosso estúdio Flúvia Amorim, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde do município. Muito obrigada, Flúvia, pela sua presença aqui num assunto tão importante desse. Eu agradeço o convite. E também o médico infectologista, Dr. Boaventura Braz, médico do HDT e vários outros locais, referência em infectologia aqui no estado de Goiás. Muito obrigada, Dr. Boaventura. Eu que agradeço pelo convite, Luciana. Bom, e já que a gente citou, né, esse mais recente vírus aí, o Zika, a minha pergunta é para o senhor, doutor Boaventura, já tem casos comprovados aqui no estado de Goiás? Não temos casos que comprovadamente possa dizer que aquela criança nasceu com microcefalia e foi causada pelo vírus Zika, que acontece normalmente no primeiro trimestre de gravidez. Mas existem comprovados casos de microcefalia no qual as mães relacionam que no período da gravidez teve um quadro semelhante ao de um Zika vírus, né? Mas essa comprovação ela é muito difícil de você conseguir relacionar, porque para você ter essa comprovação, você tem que ter a presença do vírus, ou seja, durante o período da viremia e relacionar com o aparecimento da microcefalia. Isso é quase impossível nas condições que nós estamos, porque nós não temos mecanismo de fazer sorologia, e sim somente mecanismo de captar o vírus durante essa viremia, né, que é o teste do PCR. Então, por essa dificuldade que ainda no estado esse é um dos motivos fortes que nós não conseguimos fazer essa relação. Isso ainda. Em Goiás, mas no Brasil já tem casos notificados, inclusive com mortes, né? Sem dúvida. No estado do Nordeste nós já estamos com diagnosticado 1.248 casos de microcefalia, que se acredita que pelo menos a maioria esteja relacionado com Zika. E já existe comprovação da relação do Zika vírus com essas microcefalias no estado do Nordeste, dos estados. E para complicar, gente, também tem uma possível relação desse vírus Zika com Guillain-Barré. É a mais recente pesquisa. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que pode aparecer em inúmeras doenças virais, tá? Você pega, e até inclusive em vacinas, né? Então você pega o vírus da influenza, o próprio vírus do dengue, o Zika vírus, inúmeras outras doenças virais podem se relacionar com o Guillain-Barré, que é uma doença autoimune que o tratamento consiste exatamente em tentar retirar os anticorpos ou atuar sobre esses anticorpos em pacientes internados. Só para esclarecer mais um pouco sobre a síndrome do Guillain-Barré, é uma doença onde há uma perda da capacidade motora ascendente, começa em membros inferiores e vai progredindo até chegar nos músculos respiratórios, obrigando quem está acompanhando esse paciente, se chegar a esse ponto, em colocar o paciente em respiração artificial, em condições de UTI. Né? Mas é reversível, né? Nem sempre. Você tem hoje condutas que podem conseguir fazer a reversão, mas não é uma situação que você com certeza vai reverter, não. A gente tem casos, né? Inclusive aqui na televisão, nosso produtor, o Cláudio, ele teve esse vírus, meu irmão teve também, e graças a Deus foram casos que foram revertidos, né? Enfim, a movimentação voltou ao normal, a fala voltou ao normal. Mas é um vírus raro, né? E o que chama atenção... situação rara. Chama atenção ele também está sendo transmitido pelo mosquito. Isso. Não é pelo mosquito. Que é essa não. O mosquito transmite vírus. E esses vírus podem, em determinados indivíduos, evoluir com essa complicação que é a síndrome de Guillain-Barré. Entendi. Aproveita, né, o indivíduo ali com baixa imunidade e... Aquele indivíduo, especialmente, quando ele entra em contato com aquele vírus, ele não passa ileso. Ele, além de ter a virose, ele ainda vai evoluir com a complicação imunológica, porque é uma doença autoimune.
Tá? Sim. Do mesmo jeito que existem doenças reumatológicas, que a gente classifica como doenças autoimunes, a doença, a síndrome Guillain-Barré é uma autoimune, que pode ser provocada por inúmeros vírus, entre eles o Zika vírus. Pois é, o que chama atenção, né, Flúvia, é essa quantidade de endemias sendo transmitidas pelo mesmo vetor, né, pelo mosquito Aedes aegypti. E há campanhas, né, a gente tenta, né, vocês também da vigilância, com qualquer tipo, né, de informação, mas o que a gente vê é que os casos estão aumentando, né? Infelizmente, tem alguns artigos, né, inclusive, que mostram isso, alguns pesquisadores têm feito muitas pesquisas relacionadas a isso, que mostra que esse comportamento humano, né, junto com o aquecimento global, a situação do ambiente onde as pessoas vivem, elas favorecem, né, a proliferação desses insetos, né, no caso do mosquito Aedes aegypti. Então, o Aedes é comprovadamente um mosquito de área urbana. E o que nós temos no Brasil hoje? Uma grande parcela, a maior parte da parcela, vivendo em grandes centros urbanos que infelizmente tem pessoas que consomem muito e descartam esse lixo de forma irregular, ou tem dentro do seu ambiente locais propícios para a proliferação desses insetos. Então é isso que a gente está vivendo hoje. Quando a gente fala que a questão do Zika vírus, da dengue, da chikungunya, e principalmente do Aedes em si, é o nosso grande desafio para o Brasil. Eu falo que hoje a gente está vivendo o maior desafio, né, dos últimos tempos da saúde pública. Porque a gente está lidando, não é com uma doença que é transmitida de pessoa a pessoa, como nós já tivemos situações dessas anteriormente, onde você isolava a pessoa ou tratava a pessoa, você conseguia controlar a doença. Nessa situação não, eu não tenho vacina, ela não é transmitida de pessoa a pessoa, mas sim tem um mosquito aí que transmite. E que voa, né? E que voa, e que tem criadouros abundantemente em todos os locais. Então a gente fala que esse é o nosso grande desafio, porque controlar esse mosquito, nós temos uma grande dificuldade para isso. Né? Dificuldade porque eu preciso que as pessoas mudem o comportamento no ambiente que elas vivem, né? Elas precisam mudar o seu comportamento, passar a encarar que um copo d'água como esse aqui no meu quintal é um problema de saúde para a minha família e para a região onde eu moro, e passar a vigiar também. Então, esse para nós assim, é realmente o nosso grande desafio, e a gente espera, porque nós já vimos muitos resultados exitosos, né? Eu acompanho, já participei de alguns congressos também em que via a parte do controle do vetor e algumas experiências exitosas. Então, a gente sabe que é possível, não é possível eliminar. Sim, tá? mas diminuir, né? Diminuir, nós podemos sim. Inclusive, eu acho que você deve, falando nisso aí, no próprio estado de Goiás nós temos algumas cidades que tiveram êxitos fantásticos, né? Parece aquela que fica ali no Rio Araguaia. Aruanã, parece que foi diminuir assim, próximo do zero mesmo de transmissibilidade da doença na região. Quer dizer, enquanto nós estávamos com o estado de Goiás, com a maior epidemia de todos os tempos, estado de Goiás, não é? Porque às vezes tem algumas tendências de jornalistas falando, não, é Goiânia. Não, é o estado de Goiás. Sim. Estado de Goiás, Goiânia inclusive, né? Com a pior epidemia se comparado com outros estados, porque o número de pessoas que desenvolveram doença em relação aos nossos habitantes foi o maior de todos os tempos no Brasil, em comparação com qualquer outro estado do Brasil. No entanto, nós tivemos essas ilhas. E uma ilha na beira do Araguaia, quer dizer, a priori seria um dos lugares mais difíceis de controle, porque você tem toda aquela movimentação na época de junho, julho, agosto, né? Temporada. E, no entanto, o prefeito de lá merece ser chamado e o que tem feito de diferente. E, na verdade, o que tem feito de diferente é aquele beabá, né? Quer dizer, o dever de casa, é o dever de casa, né? É recolhimento de lixos devidamente. E a Flúvia, com certeza, pode completar isso melhor que eu, porque certamente acompanhou de perto. É possível diminuir, inclusive, gente, voltando na história um pouco, né, Flúvia? Oswaldo Cruz, que foi o maior estudioso do Aedes aegypti, ele conseguiu, na época, diminuir, né, a incidência do mosquito. Agora, erradicar na época, ele erradicou. E aí, melhor e diziam que ele era louco, né, doutor Boaventura? Ele foi tido como louco na época dele. Ele conseguiu na época. Pois é, e aí a gente volta, gente, agora, né, com a doença. Agora, assim, a dificuldade, hoje a gente vive uma realidade muito diferente, né? Assim, naquela época era mais fácil. Não tinha assim, tanto descartável, né? Exatamente. Também. A população era predominantemente rural, não era urbana, né? Nós não tínhamos tantas favelas, exatamente. Né? Tantas condições, porque não é a questão do preconceito favela, mas é as condições que estão dadas ali, né? Sanitárias para aquelas habitações, né? Sim. Então, quer dizer, temos que partir dessa realidade, não desprezando o fato que
nós vamos aí para o centro e você encontra foco de mosquito de Aedes aegypti em qualquer lugar. E hoje né? nosso grande problema em Goiânia são condomínios horizontais. Ai, pois é. Né? Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais horizontais. alguma coisa? Agora, dizer, em relação... Mas é aquela história, né? Entrando nisso aí, quer dizer, não é comigo. Né? Eu estou aqui isolado, estou tranquilo e não é comigo esse problema. O problema é do outro. Estou cercado por muros, mas esquece que o mosquito voa. Exatamente, exatamente. Bom, a gente vai falar sobre os tipos de endemias, né, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti daqui a pouquinho, depois do intervalo. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Opinião volta com o tema doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E nós estávamos falando sobre essas endemias, que já são 8 diagnosticadas aí, né, transmitidas pelo mesmo vetor. Temos a dengue, que evoluiu para a dengue 1, 2, 3 e 4. Tem a febre amarela, chikungunya, vírus ilhéus e bursucoara, que não são comuns aqui do estado de Goiás. O próprio Zika, né, que nós falamos no primeiro bloco, e a febre maiaro. Vou falar aqui com a Flúvia, quais são os mais comuns aqui no estado de Goiás? Esse mesmo, é a dengue, não é? Isso, com certeza a dengue é o que tem a maior incidência, o maior número de casos, né? Nós estamos aí com dengue desde a década de 90, né? Os primeiros registros de dengue no estado de Goiás aconteceram em 1994, quando Goiânia teve a primeira epidemia de dengue. E desde então a dengue tem sido realmente a mais incidente, mas temos outras, né? A febre amarela, que já foi um problema, né, há muito tempo atrás, mas a febre amarela urbana, ela foi erradicada, né? Hoje nós temos só febre amarela silvestre, mas o Aedes, ele pode transmitir febre amarela. A febre amarela tem um ponto positivo, que é a questão da vacina. Dessas doenças, é a única doença que a gente já tem uma vacina disponível e com grande parcela da população já imunizada, principalmente aqui no estado de Goiás. E que vale 10 anos, né? Exato. Agora não mais 10 anos. Estudos da Organização Mundial de Saúde, né, foram feitos e foi mudado esse esquema. A pessoa que tomou 2 doses, ela não precisa tomar dose nenhuma mais. Então ela é considerada imunizada e protegida permanentemente. Que notícia boa. No meu caso, então, não preciso mais vacinar. Quem eu já tomei 2 vezes, né? E essas outras, não. O senhor estava falando, essas daqui não são daqui nem do Brasil? Não, nós não temos notificações por aqui. Bursucoara, ilhéus, não. Mas deixa eu perguntar, Flúvia, aproveitando, dando um de jornalista. Fica à vontade, Boaventura. Todos nós somos, na verdade. Né? Todos nós Basta temos... ter um smartphone também e vira até cinegrafista. Até cinegrafista, né? Mandando um vídeo bom.
Não, Qual a que é? respeito dessa questão. Do ponto de vista legal, como é que está funcionando essa questão da febre amarela para vacinação, para poder viajar para fora? Você tem alguma notícia? Tem. Da mesma forma. Então, a Anvisa, quem é responsável hoje para a emissão do cartão internacional de vacinação, né, que é aquele cartãozinho amarelo, Isso. é a Anvisa. Então, a Anvisa já recebeu o comunicado. Quem tiver um cartão comprovando que ele tomou duas doses da vacina, independendo do tempo, acabou. agora, a última dose não pode ter sido administrada em menos de 10 dias. Né? Tá. Tem que ter Em mais menos de 10 dias, correto, Tem que ter mais de não tem 10 valor. dias. Exatamente. O que não é uma verdade também, porque se a pessoa já tomou uma vacina anteriormente, ela a já tem uma segunda dose ela já tem Sim, imunidade, sim. ela Seria só um está reforço. reforçando. Isso. Já é outra bobagem. Mas o senhor está perguntando foi por quê? Existem países que exigem essa Exigem, vacinação? por isso vários que eu estou países. preocupado, porque de repente uma coisa, essa informação da OMS já é um pouco mais, informação não, a OMS já tinha essa norma, esse protocolo, só que ela colocou em funcionamento só a partir do ano passado. Mas, na verdade, a gente já sabia que a vacina garantia a imunidade de mais de 10 anos. Só que faltava fazer ele transformar isso em um E quem quadro perdeu oficial. o cartão de vacinação, Flávio, por exemplo? É considerado dançar. não vacinado. Vai dançar, Gente, vai ter aí que Aí fazer tem que duas fazer tudo doses. de novo. Por isso que a gente fala que o cartão hoje é um documento. A pessoa tem que guardar. E adulto geralmente não guarda. Pois é. A gente tem dos filhos, das crianças, mas os adultos geralmente não guardam, mas vão ter que passar a guardar, porque isso é um documento. Então, se não guardou, não tem como comprovar, vai ele ter tem que tomar de novo a e vacina. guardar o cartão. E tem algum problema tomar essa vacina, assim, além das 2 ou 3 doses? Se a pessoa não sabe, não tem. O que não pode acontecer é ele tomar mais de 2 doses ou mais de uma dose num intervalo menor que 30 dias. Isso não pode acontecer. Né? Então, mas num intervalo maior, ele pode tomar sem problema. Agora, a pessoa que é adulta, né, vamos imaginar que um adulto que não sabe a sua situação vacinal, ele vai começar o esquema agora. Ele acha que vai começar agora. Então, ele toma a primeira dose e a segunda dose ele vai tomar só com 10 anos. Sim. Tá? Então, esse é o esquema hoje. Quem tem 2 doses, está imunizado, não precisa tomar mais nenhuma. Quem tomou uma, vai tomar a segunda dose, desde que tenha, né, o intervalo de tempo. Quem vai começar agora, toma uma agora e toma a segunda com 10 anos. Ah, sim. Vai ter que começar tudo de novo se você Isso. perdeu o seu cartão de vacinação. Isso. Bom, falando sobre outros vírus aqui, ainda bem que a febre amarela tem essa vacina, né, gente? Agora, os demais aqui não tem que ser o controle mesmo do mosquito para que ele não se prolifere. Mas com relação à febre amarela, existe uma preocupação no nosso estado, que é o seguinte: apesar da população goiana ser muito bem vacinada, o que nós temos? Áreas de agropecuária que migra muitas pessoas do Nordeste, de outras regiões, que a vacina não é obrigatória. E essas pessoas, a gente precisa alertar, principalmente os patrões que contratam essas pessoas, que tem que olhar isso aí, porque muitos focos de febre amarela surgem exatamente de pessoas que não são vacinadas, entram em contato com a mata, onde o vírus está presente nos macacos e acaba se contaminando. E aqui em Goiânia nós tivemos uma confirmação de um macaco na região sudoeste, no Forteville, porque nós fazemos uma vigilância, né, desses macacos. Então a gente chama de epizootia, que é quando há morte de macacos por alguma doença, e a gente então coleta material desses macacos. Nós coletamos cerca de 60 macacos esse ano. Desses 60, nós já estamos com 2 positivos. Né? Um do Forteville, de febre amarela. Então, comprovou que o macaco morreu por febre amarela. O que isso significa, né? Muitas pessoas perguntam, e daí? Morreu o macaco, isso significa o quê? Significa que o vírus está circulando e que do mesmo jeito que um macaco é picado pelo mosquito e transmite por outro, se um humano não vacinado entrar nessa área, ele pode ser contaminado também. E aí entra o tal do imigrante. Né? Aí entra os indivíduos que vêm de regiões onde não é exigida a vacina, como é o caso do Nordeste, e chega aqui e acaba desenvolvendo febre amarela. Aí aparece uma coisa pavorosa, assusta todo mundo, mas na verdade o problema é esse, que pessoas que entram numa região desavisada, as pessoas não preocupam, só quer saber da mão de obra, não preocupa com a saúde do trabalhador. E a vacina é de graça, de não graça, é, gente? A vacina é altamente eficaz, imunizante. segura. Pois é, e disponível na rede pública, né, Flúvia? Aí para todo mundo. Tem que informar, né, gente? Bom, além da febre amarela, a gente tem a dengue 1, 2, 3 e 4, né? No caso, a 4 é hemorrágica, né, doutor Boveto? Não, qualquer uma pode evoluir com hemorragia, tá? A dengue, quando ela desenvolve
Hoje a classificação de dengue, a gente não faz assim, de dengue clássica e dengue hemorrágica. Nós tem uma classificação de gravidade, né? E nós podemos, em qualquer um desses sorotipos de dengue, podemos ter quadros de hemorrágico. Mas o mais importante aí é que o paciente, desde o primeiro momento, tenha um bom acompanhamento para não ter o risco de evolução com complicações. Né? E o problema também é que os sintomas da dengue são bem parecidos com os sintomas do Zika. Então, na hora de diagnosticar, tem alguma diferença no exame? Não, na realidade, os sintomas da dengue, de um modo geral, são sintomas muito mais intensos, né? A única coisa que o Zika tem de mais intenso do que a dengue, mas mesmo assim tem casos de dengue que evolui com muito quadro de prurido, de coceira no corpo e manchas, né? Mas primeiro, o período de febre do Zika é mais curto, normalmente 2, 3 dias. Não tem aquela dor no corpo que parece que o trator passou em cima do corpo do paciente, que isso a gente escuta todo santo dia. Como tem na dengue, né? E que não se prolonga tanto. São sinais e sintomas, no caso da dengue, que se prolonga normalmente até uma semana. Né? A febre pode durar 7 dias, né? Normalmente dura até 5 dias, mas pode durar 7 dias. E, no final, pode manifestar manchas no corpo, lesões no corpo, né? E essa coceira, que normalmente é o que mais caracteriza o Zika vírus. Tanto é que quando essa doença entrou no nosso país e nós não tínhamos nenhum conhecimento sobre, principalmente África, né? A região de Ruanda é a região onde foi primeiramente detectado esse vírus, né? Mas, voltando para cá, quando esse vírus chegou no nosso país e nós não tínhamos nenhum conhecimento sobre a gravidade dele com relação ao desenvolvimento fetal, a gente pensou que era um vírus banal. Sim. Um vírusinho que... Era chamado de dengue branda. Dengue branda. Chamavam de dengue branda. A branda que causa microcefalia, né, que gente? virou uma tragédia. Tragédia, né? Agora, em relação a essa questão da sintomatologia, né? Quem que desenvolve doença, infelizmente, uma das nossas grandes dificuldades é justamente isso, porque apenas uma pequena parcela das pessoas que é infectada desenvolve sintomas, como prurido, coceira, assim como a dengue. A dengue também. Né? A grande maioria das pessoas, elas adquirem o vírus, né? Elas têm, mas não tem sintoma, mas transmite. Mas transmite. Essa é a dificuldade, porque quando eu tenho uma pessoa com sintoma, ela é notificada e a gente entra com um bloqueio naquela região, né? Se ela não é notificada, porque ela não tem sintoma, ela não procura o serviço de saúde, o que acontece? Eu não sei daquele caso, mas ela está transmitindo. Sem dúvida. Então, essa é uma das... Né? E a pessoa só procura a rede, né, de saúde quando tem os sintomas, né? Exatamente. Quando procura. Quando procura. Agora está alertado, né? Eu acredito que qualquer mulher grávida que desenvolva um quadro de febre e prurido na pele vai com certeza procurar e querer receber uma orientação. Mas até então, até não ser relacionado esse quadro de Zika com microcefalia, ninguém procurava. Passava batido. Já que vocês citaram sobre a mulher grávida, há risco dela, no caso, assim, o feto desenvolver a microcefalia depois dela já ter se curado do vírus Zika? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos de qualquer lugar.
a qualquer hora. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível 24 horas. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O vírus Zika é uma dessas endemias e nós estávamos falando aqui sobre os cuidados que a gestante tem que ter com relação a esse vírus. Eu perguntei para o Dr. Boaventura se uma mulher grávida teve o vírus e esse vírus pode ser transmitido para o feto? Pode. Assim, como nós, no início da nossa conversa, nós fizemos o comentário, há grandes indagações, grandes dúvidas com relação ao que pode ocorrer quando esse Zika chega numa mulher grávida. Mas, assim, uma certeza já é comprovada. Se ocorrer no primeiro trimestre de gravidez, nós temos uma chance, infelizmente, grande desse feto ser afetado por esse vírus. Aí que vem a microcefalia. Exatamente. Né? E esse vírus, ele tem predileção pelos tecidos nervosos, e aí as consequências desse vírus num feto em desenvolvimento, porque nós vamos ter um retrocesso no desenvolvimento desse cérebro e uma perda nesse processo de desenvolvimento, né? E daí acaba desenvolvendo um cérebro pouco desenvolvido e a microcefalia aparece disso, né? Que já pode ser detectada ali na 12ª, quando fizer a primeira ultrassonografia que vai ser realizada, já pode detectar alterações. E quais são os cuidados, então, que a gestante tem que ter? Os cuidados são prevenção, né? É aquela história que evitar, de todas as formas, entrar em contato com esse mosquito através de proteção com repelente, telar a casa, fazer com que o marido passe a exercer um papel mais importante durante a gravidez, que é acabar com os criadores de mosquito, né? Acho que as calhas, né? Para a gente tentar, ao máximo, minimizar essa tragédia que nós vamos ver, porque hoje mesmo eu estava ouvindo o colega, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, falou assim, olha, infelizmente nós temos certeza que vamos ter microcefalia pelo Zika em São Paulo. O que nós estamos fazendo é reduzir esses danos, ou seja, trabalhar ao máximo para combater focos de mosquito, que é o papel que nós temos que fazer. E todo cidadão brasileiro precisa fazer, porque senão nós vamos ter uma tragédia no resto do país, porque o Nordeste está vivendo essa tragédia. Nós teríamos, se a gente computar aí esse ano de 2015, no Nordeste, talvez aí em torno de 80 casos de microcefalia, em todos os estados do Nordeste, que seria uma média de 6, 8 casos por cada estado. E nós vamos ter talvez 1.500 casos, ou mais. É muito grande. Quer dizer, literalmente uma tragédia. Vocês imaginem que cada família vai ter uma criança com dificuldade, se sobreviver, né? Porque essas crianças têm um risco de morte muito aumentado, porque por dificuldades motoras, cardiovascular, problemas neurológicos, né? Então, quer dizer, nós teremos, infelizmente, uma tragédia. Nós já estamos vivendo uma tragédia no Nordeste. Nós podemos ter uma tragédia no resto do país. E anunciada, né, gente? Porque isso aí, no caso, com ferramentas, né, sanitárias, combate, poderia ser evitado, né? O que a gente sabe, né, e isso as pessoas acho que precisam compreender, né? Primeiro que a situação é grave, sim, né? O que está acontecendo no Nordeste pode acontecer, como o Dr. Boaventura falou, isso não é uma possibilidade distante, é uma possibilidade próxima, muito próxima a nós. Nós não temos casos de Zika vírus confirmado em Goiás, o que não quer dizer que esse vírus não esteja circulando aqui, né? Talvez nós ainda não tenhamos conseguido, né, detectar, pegar uma pessoa, né, que tenha e conseguido ver o exame e confirmar. Mas uma coisa é fato. Mas é parecido, Flor? Só te interrompendo um pouquinho. Fazer um exame da pessoa com Zika e o exame com a pessoa com dengue, qual que é a diferença ali? Porque é exame de sangue, né? Isso. Na verdade, o que acontece? Para a dengue, como a gente tem dengue há muito tempo, a gente tem uma sorologia, que é um exame mais fácil, um custo menor, né? E mais rápido. A gente tem inclusive testes rápidos para dengue, que eu consigo saber em 30 minutos, 20 minutos. O Zika vírus, como é um vírus novo, não existe kit comercial para vender, né? Então, não existe uma sorologia
tecnologia e não havia necessidade, nem interesse. De fazer isso. É tudo muito recente, né, gente? Onde que não tinha havia Zika aplicação vírus? de recursos para A isso. gente teve Zika vírus, alguns relatos na África, alguns na Polinésia Francesa, né? Inclusive, os casos da Polinésia Francesa, né? Lá tem uma população de 276 mil habitantes. É uma situação muito diferente da nossa aqui no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes e grandes centros urbanos. E depois dos casos do Brasil, a Polinésia foi fazer um estudo retrospectivo e encontrou casos de microcefalia, depois do que o Brasil viu. Então, assim, para Zika, né, hoje, para chikungunya, a dengue tem uma possibilidade já agora próxima de liberação de uma vacina, mas para essas outras doenças não tem vacina e a única forma eliminando criadores. As pessoas precisam compreender isso. Nós não temos, por melhor que assim, por mais estudo que se faça, a gente pega aí o exemplo do ebola. Por mais intensa os estudos que tenham ocorrido, e a vacina de ebola está numa evolução muito rápida, nós não vamos ter vacina de ebola em menos de 2, 3 anos. Agora, uma doença que não tem menor estudo ainda aprofundado, que não tem nenhuma pesquisa em andamento do ponto de vista de vacina, que é o caso do Zika, se tudo correr muito bem, a gente vai ter vacina para daqui 10 anos. Se tudo correr bem, se né? tudo correr bem. Então, a única maneira, gente, é combatendo mesmo os criadouros, eliminando o lixo, porque o problema está relacionado diretamente ao lixo, né? Aos descartes indevidos. O que nós precisamos é que as famílias sejam, que as pessoas, de um modo geral, sejam mais solidárias entre si e preocupem com qualquer grávida que esteja andando perto da gente. Ou seja, nós precisamos... Se tem na nossa comunidade, e infelizmente tem para todas as nossas regiões de todos os estados brasileiros, criador de mosquitos, nós temos que trabalhar no sentido de eliminá-los. O Estado de São Paulo, o governo de São Paulo determinou agora uma força-tarefa que eu acredito que todos os estados precisem fazer isso, né? Com o apoio da comunidade. Tomar para si que essa é uma tarefa de Estado. E a gente tem que parar de falar assim, não, a responsabilidade de determinadas endemias é de município. Está descentralizado. Isso não é verdade. O município de Goiânia tem uma estrutura bem organizada, quer dizer, uma estrutura ímpar nesse aspecto. Por mais que a gente veja qualquer discussão de crítica, mas agora pensa naquele município que tem 5 mil habitantes. Que condição de combate a esse mosquito que nós temos? É política estadual mesmo. Uma política estadual e, por outro lado, quer dizer, é o cidadão acabando com seus criadores, né, dentro da sua casa, dentro dos seus lotes baldios. E denunciando o vizinho que não quer colaborar, né? Na verdade, o que pode a gente tem que fazer é cada um ser fiscal, né? Sim. Aquilo que aconteceu, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu sempre dou, é a questão do cigarro. Antigamente fumar era chique. Né? As pessoas fumavam e hoje que você vê uma pessoa fumando é constrangedor, né? As pessoas desvaloriza até o carro que desvaloriza até o carro que vende. Então hoje é brega fumar, é falta de educação. A gente precisa fazer isso com dengue, com mosquito Aedes e com lixo. E com lixo. Exatamente. Então, jogar copinho, igual eu estava vindo para cá, eu vi uma pessoa jogou copinho, né, de água do carro no chão. As pessoas precisam compreender que isso não é um comportamento que é aceitável mais. É muito arcaico, na situação que a gente está vivendo, não é. E nós temos que ter uma imprensa pegando no pé nesse sentido. Sim. Quer dizer, não é querer ficar pegando no pé de determinado indivíduo, não, é do cidadão no sentido dessas atitudes. Exatamente. Né? E você hoje falava, Flúvio, um assunto que eu acho que você deve discorrer mais, que é a questão do plano diretor. Eu acho que cada município, o de Goiânia precisa, mas cada município precisa rever esse plano diretor e esses lotes baldios têm que ser combatidos no sentido que estão aí. Viraram depósitos de lixo, sem dúvida nenhuma, os lotes baldios em Goiânia. E eu não sei da realidade de outros municípios, né? Você vai para todo o estado aí que você vai ver isso. Os lotes baldios são um problema. Eu tive em Lusiânia, realmente virou lixo, tem lixão em todo lugar. Agora, os nossos dados, né, nós fizemos um levantamento de índice agora, no final de novembro, aqui em Goiânia, e nós verificamos o quê? Quais eram os principais criadores com foco do mosquito em Goiânia.
né, onde que a gente mais encontrava foco? E nós encontramos principalmente em tambores, baldes armazenando água, seja a água da chuva, seja a água do abastecimento público, porque tem algumas regiões que estão tendo falha em abastecimento, interrupção, e as pessoas acabam armazenando essa água, e isso tem se tornado, que foi o que aconteceu com São Paulo. E água limpa, né? E água limpa, e desprotegida. Então, as pessoas podem armazenar água, desde que mantenham esses recipientes tampados, cobertos ou telados. Né? Em segundo lugar, para nossa grande surpresa, né? Surpresa, né? Porque a gente não imaginaria que seria numa quantidade tão grande dentro dos quintais. Pneus. Pois é, as pessoas hoje, estão a mesma história dos pneus, né? Dos seus automóveis, das suas motos, e estão guardando os pneus nos quintais. Né? Quando não estão nos quintais, estão nos córregos, nas praças, nos logradouros públicos. Então, nós estamos com a frente de trabalho junto com o Ministério Público, né, para atuar não só no recolhimento, porque amanhã nós iniciaremos uma ação de recolhimento de pneus, mas também de trabalho junto aos produtores e os distribuidores desses pneus. Porque existe lei que obriga a quem fabrica, a quem produz, dar a destinação final para ele. Justamente. E é em cima disso que a gente vai trabalhar também. Pois é, e pode ser reaproveitado, triturado esse Nós pneu, precisamos né? até de divulgar melhor, por exemplo, eu sei de alguma coisa nesse sentido, mas acho que do mesmo jeito que nós sabemos, se ultrapassar em linha contínua, em faixa contínua, eu vou ter uma multa de 1.900, acho que a pessoa tem que estar sabendo que se ele for encontrado, vai ter 5.000 de multa lá. Goiânia já tem uma lei, né, uma lei municipal, inclusive um vereador ontem propôs dobrar o valor da multa, que ela vai de 800 a R$1.000, eu acho que tem que a R$8.000, desculpa, de 800 a R$8.000, ele quer passar de 1.600 para R$16.000. Então a multa, a lei já existe, ela já está sendo aplicada no município de Goiânia. Para quem joga o lixo, como é que é? Para quem não cuida? Eu quem acho mantém que criadouros dentro de casa. O número de multas que foram feitas, para as pessoas se assustarem. Tem que ser, é igual, né, gente, de beber e dirigir, né? R$2.000 a multa e deu uma diminuída, né? Continuam os acidentes, as pessoas continuam bebendo e dirigindo, mas menor, tem que ter também, tem que penalizar no bolso, né? Infelizmente o brasileiro, alguns só aprendem, né? Quando dói no bolso. Nessa aspecto, precisa desenvolver. Infelizmente nosso tempo acabou, o assunto, a gente vai voltar aqui, o Dr. Boaventura deu uma ideia boa, que é trazer o prefeito de Aruanã, né? Que conseguiu diminuir muito os focos do mosquito Aedes aegypti no município, né? A gente vai tentar trazê-lo aqui. Obrigada pela sugestão. Né? E tem que ser assim, tem que pegar com quem está fazendo atitudes boas, né, para servir de exemplo. Muito obrigada aqui a Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde do município. Quiser passar uma palavrinha rápida aí para quem está em casa? Sim, bom, o que eu gostaria de passar enquanto mensagem é que esses locais, como por exemplo Aruanã, que foi colocado aqui, que teve um bom resultado, o que fez a diferença lá, além da iniciativa do poder público, foi a participação da comunidade. Locais onde a gente tem uma participação da comunidade, a sociedade se envolve, ela adere, ela põe aquilo como responsabilidade dela também, com certeza os resultados são melhores. E o que a gente precisa fazer, não só em Goiânia, mas em todos os municípios, é justamente isso, é ter a participação da sociedade, ela fazendo parte da ação. Tá? E dessa forma a gente espera que o ano que vem a gente tenha melhores resultados, desde que realmente todos participem. Amém. Bom, e também Dr. Boaventura Braz, infectologista, médico e referência em infectologia no estado de Goiás e no Brasil. Muito obrigada, Dr. Boaventura. Eu que agradeço pela oportunidade e eu acho que a ideia mais importante é aquilo que a Flúvia comentou mesmo, é que nós temos que estar preocupados com prevenção, com proteção e prevenção, e a comunidade tem que estar envolvida, né? Só alertando que os maridos agora têm uma obrigação durante toda a gravidez, cuidar de criador de mosquito. Justamente, né? Cuidar dos seus futuros bebês aí, que venham saudáveis, né? Que a gente torce mesmo. Muito obrigada a vocês. Obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.